de eu frequentar a igreja, antes de eu começar o meu processo, a minha caminhada com Deus, eu era uma jovem que, infelizmente, tinha depressão, ansiedade, vários complexos, traumas e muitas outras situações. Tudo isso devido a um abuso sexual que eu sofri quando eu tinha 13 anos de idade. Eu fui abusada por 5 pessoas. E desde essa fase, a minha vida mudou completamente. Dali surgiu um vazio enorme dentro de mim, que infelizmente eu procurei formas erradas de preencher aquele mesmo vazio. Ou seja, eu já estava naquela situação, já estava vivendo daquela forma, em meio à tristeza, à dor, e fui procurando coisas mais erradas ainda para preencher aquilo. Falo de namoros, falo de más amizades, a mágoa e uma sede de vingança, né? Após esse acontecimento, eu vivi um processo na justiça, que no final, um processo de 1 ano, que no final nada se resolveu. Então, sendo assim, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer justiça, que eu precisava me vingar das pessoas que tinham feito aquilo comigo. E essa mágoa que eu tinha dessas mesmas pessoas foi crescendo ainda mais. Então, com todas essas situações, com tudo isso que aconteceu, vivia dentro de mim uma dor muito grande mesmo, que até eu já cheguei ao ponto de tentar tirar a minha própria vida por 2 vezes. Eu tentei suicídio, eu lembro muito bem dessas 2 ocasiões, que eu tentei me jogar do prédio, de um 3º andar para baixo, pois eu já não aguentava mais viver tudo aquilo e já não estava a ver soluções para aquela mesma situação. Então, na minha cabeça veio que a solução seria tirar a própria vida. Só que, graças a Deus, das 2 vezes que eu tentei, não tive coragem de dar sequência e parei por ali. Mas aquilo que estava dentro de mim, ou seja, a dor que estava dentro de mim, dia após dia só crescia mais ainda. Eu tinha crises de ansiedade, tinha crises de choro, gostava de me isolar, tinha dificuldades de socializar. E uma outra coisa, eu coloquei na minha cabeça que eu já não tinha valor. Ou seja, depois daquele acontecimento, eu disse para mim mesmo, ou vi as coisas desse jeito, que eu não tinha mais valor, que ninguém, ou seja, nenhum homem ia me querer mais, porque eu já estava suja praticamente. Então eu vivi com esses pensamentos, vivi com essas atitudes dentro de mim, dentro da minha mente. Era uma batalha de pensamentos que eu vivia dia após dia. Eu estava a sobreviver, pois aquela mesma situação estava a me matar, a matar o meu psicológico. E durante a minha adolescência eu vivi desse jeito e dessa maneira. Até que, por intermédio dos meus tios, eu conheci a igreja, eu conheci o trabalho da igreja, passei a frequentar as reuniões. Pois, com tudo quanto estava a viver, com tudo quanto estava a passar, com tudo quanto estava dentro de mim, eu estava em busca de uma solução. Então eu vi essa mesma solução, eu vi essa mudança na igreja. Pois eu comecei a frequentar a igreja, eu passei a acompanhar testemunhos de pessoas que também já passaram por situações desagradáveis na vida, mas que tiveram a solução. Eu, quando estava na reunião, tinha momentos que eu não orava, eu parava, analisava as pessoas orando, buscando a Deus. Até já teve momentos que eu cheguei de me questionar, o que tanto as pessoas falavam para Deus, o que tanto as pessoas pediam para Deus. Eu já cheguei a me questionar se o Deus que cura realmente existe. Então, para eu ter certeza para ter a certeza ou resposta dessa mesma questão, eu decidi usar a fé.
Eu pedi a Deus que Ele me curasse, que arrancasse de dentro de mim aquela dor, porque aquela dor estava a me sufocar e eu não queria mais permanecer daquela forma. E ainda mais, né, estando em um lugar que todos dizem que é a casa de Deus. Então, estando na casa de Deus, na presença de Deus, eu não queria permanecer daquela mesma forma. Então, foi ali que eu pedi a Deus que Deus me curasse, que Deus se manifestasse sobre aquela mesma situação que eu estava a passar. Por incrível que pareça, desde o dia que eu tive o desabafo com Deus sobre a minha condição, eu notei uma mudança em mim, que me levou a crer claramente que eu havia sido curada. Pois eu tinha muita dificuldade para relatar o que havia acontecido comigo, pois eu tinha muita dificuldade para falar o que havia acontecido comigo, mas desde o momento que eu me abri com Deus, desde o momento que eu falei com Deus, expliquei como eu estava, eu notei uma diferença nisso, que eu já não me entristecia tanto quando eu pensava nas situações, já não tinha crise de ansiedade, crise de choro, quando eu imaginava esse mesmo episódio. E assim foi, eu obtive a minha cura pela minha fé, fui curada por Deus. E por intermédio desse mesmo acontecimento, nasceu em mim uma grande curiosidade de saber mais sobre Deus, de continuar nessa caminhada ou começar uma caminhada com Deus, né? Queria saber mais de Deus, conhecer mais de Deus, conhecer sobre as obras, sobre a palavra de Deus, sobre Deus no geral. E assim eu comecei essa mesma caminhada. Passei a frequentar mais as reuniões, passei a meditar mais, a orar mais. E assim fui deixando, né, algumas coisas que claramente eu via, observava e sentia que Deus não se agradava de atitudes que eu tinha. Dali eu tive também a decisão de me batizar nas águas. Pois, conhecendo a Deus, eu tomei conhecimento sobre o batismo nas águas também e decidi entregar a minha vida para Deus, decidi descer as águas e assim aconteceu. Eu me batizei nas águas e também fui deixando claramente a velha criatura, algumas atitudes que faziam parte da minha velha criatura. Por exemplo, eu parei de me expor conforme eu colocava o meu corpo à exposição, parei de usar roupas tão curtas, chamativas, larguei um namoro, né, que claramente eu sabia que não agradava a Deus porque era um relacionamento ilícito, deixei aquele mesmo relacionamento, fui deixando as mentiras e fui deixando todas as outras situações, né, que eu deixava que afetassem muito o meu coração e que me causavam muito mal. E eu lembro que foi no jejum de Daniel, em um dos jejuns de Daniel de 2024, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Pois nesse percurso com Deus, nessa caminhada com Deus, nesse processo com Deus, eu tomei conhecimento do Espírito Santo e eu quis receber o Espírito Santo, pois eu sentia que ainda faltava alguma coisa, mesmo sendo curada, mesmo tendo descido a água ou as águas, eu sentia que ainda faltava alguma coisa, que era o Espírito Santo. E claramente eu fui atrás disso que faltava. Então, eu entrei para o jejum de Daniel com esse mesmo propósito de receber o Espírito Santo. E assim eu dei sequência. Durante esse período do jejum, eu fui em busca daquilo que era a vontade de Deus. Eu fui em busca daquilo que Deus queria de mim. Procurei me sacrificar, procurei analisar o que ainda faltava para eu receber o Espírito Santo. E nisso de analisar, procurar, buscar, Deus mostrou para mim claramente que eu ainda estava pegada em uma coisa que eu precisava deixar, que era a mágoa. Eu já tinha sido curada, mas ainda assim eu guardava a mágoa das pessoas que infelizmente haviam cometido aquele ato comigo. Então, Deus mostrou para mim de uma maneira muito clara que eu precisava liberar o perdão, pois a mágoa que eu sentia dentro de mim, a mágoa que durante muito tempo eu nutri dentro de mim, estava a me fazer muito mal, ou seja, eu me tornei prisioneira daquilo. Então eu precisava liberar o perdão. E assim eu fiz, eu perdoei as pessoas que cometeram esse mesmo ato comigo, perdoei, falando o nome de cada um deles, imaginando a situação toda, e eu liberei o perdão, pedi perdão a Deus também por guardar tanta mágoa assim, e que era algo que me fazia muito mal.
E eu lembro que ao final do jejum de Daniel, né, eu recebi o Espírito Santo. E claramente, né, que depois de eu ter recebido o Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Já não era a mesma coisa. Pois no dia que eu recebi o Espírito Santo, com o Espírito Santo veio uma certeza. Com o Espírito Santo veio a paz verdadeira que durante muito, muito tempo eu não tinha. Com o Espírito Santo veio a maior alegria da minha vida, que eu também não tinha ou não tive durante muito, muito tempo. E isso se estende até os dias de hoje. Hoje a Jurema é uma pessoa totalmente transformada. Hoje a Jurema é uma pessoa totalmente limpa. Hoje a Jurema é uma pessoa que conheceu o seu valor em Deus. Hoje eu cheguei a mencionar que eu me sentia uma pessoa totalmente desvalorizada, que não tinha valor nenhum. Mas com o Espírito Santo eu aprendi que eu tenho valor sim. O Espírito Santo trouxe força para mim. O Espírito Santo, né, tem sido o meu sustento nos dias de hoje. E com o Espírito Santo também nasceu em mim uma vontade enorme de dar para as outras pessoas, ou seja, para as outras meninas que estão a passar ou enfrentar essa mesma situação, dar aquilo que eu recebi de Deus, porque eu sei que quando nós estamos nessa situação, ao nosso ver, aquilo não tem solução. Ao nosso ver, não tem solução, nós vamos permanecer daquela mesma forma para todo sempre, mas Deus me provou o contrário, o Espírito Santo me provou o contrário. Então é isso que hoje eu me dedico a dar, a passar para as outras pessoas também. E claramente que aquilo que um dia foi a minha maior dor, hoje é o meu maior testemunho e eu procuro passar isso de todas as formas. Hoje a Jurema é uma pessoa totalmente transformada, livre, liberta e limpa.